Oferecimento da Nirvana Livraria e Quixow Moda. A Boutique Quixow tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, com os nossos amigos, com a nossa equipe, com o pessoal da rádio. É sempre um prazer muito gratificante poder comunicar a vocês que estão dando a sua atenção, o seu carinho aos nossos programas, aos comunicadores que aqui comparecem. É claro que a nossa intenção, nosso objetivo é levar informação e das mais variadas espécies, e eu acredito que cada um de nós que aqui está vai dar o melhor de si, o melhor que tem para oferecer, sempre baseado em, claro, em estudos e experiências de vida. E hoje, falando em experiências de vida e estudo, eu estou aqui com o Dr. Tiago Kenji Takahashi, que é médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês, diretor do Instituto de Oncologia Santa Paula, especialista em oncologia clínica e clínica médica, e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e membro da ESMO, European Society of Medical Oncology. E então tenho um prazer assim muito grande de trazê-lo aqui. Nós já fizemos um outro programa falando sobre o câncer de mama, e hoje gostaria muito que ele falasse um pouco dos tratamentos, e especificamente a quimioterapia, que eu acredito como leiga que é um dos melhores tratamentos, ou o melhor. É claro que tem algumas sequelas, alguns transtornos, mas, porém, eu vejo que ainda é um tratamento ortodoxo, mais bem aceito pela sociedade médica. Embora ele pareça, às vezes, não pareça tanto como um tratamento, mas ele parece mais um inimigo do câncer do que um tratamento pelos sintomas que ele apresenta. Como vai, doutor? Oi, Beth. Obrigado de novo pelo convite. Comentar que a gente sabe do benefício da químio, e o médico se preocupa muito e fica chateado com os efeitos colaterais também. Então as pesquisas têm caminhado para que a gente use com cada vez mais sabedoria a quimioterapia. Existem outras formas de atacar o tumor de uma maneira menos agressiva para o paciente, mas isso ainda não se encaixa para todos os cenários. Alguns existem, a gente falou no outro programa de terapia-alvo, imunoterapia é uma forma também de cuidar da doença,
Mas sim, a quimioterapia tem seu papel e quando usada numa forma adequada, eu acredito que ajude sim o paciente. Você sabe que muitos dos nossos ouvintes são adeptos às terapias complementares, que eu nem chamo alternativas. Inclusive, esse termo já caiu de uso, já está em desuso há muito tempo. Hoje fala-se em terapia complementar, mas eu acredito que ainda tem pessoas que não entenderam muito bem o significado da terapia complementar, que não se abandona. Eu gosto muito que meu paciente traga isso pra gente. A gente vai, sempre que possível, tentar colocar isso junto, mas sempre mantendo o tratamento padrão, que está provado que pode ajudar sim os pacientes. Então, eu não sou contra, eu sou muito aberto a conversar em relação a isso. Tentar buscar a melhor informação científica que possa agregar. Há 2, 3 décadas atrás, ninguém falava que, por exemplo, a acupuntura era uma coisa que a gente podia usar de rotina. Hoje, no meu instituto, que é de medicina ocidental, tem acupunturista. Então, se as práticas são boas, se ajuda o paciente, eu sou favorável. Mas sempre mantendo o tratamento padrão, que está provado aí estatisticamente e vendo o paciente no dia a dia, que realmente ajuda. Então, nós, antes de iniciar o programa, eu citei um nome, que eu não vou citar novamente, mas de uma pessoa super conhecida, que estava com câncer agressivo, deixou o tratamento da químio e foi para o tratamento complementar. E ele veio a óbito. E isso jamais devemos fazer, né, doutor? Eu acho que se é passado por uma avaliação correta e o médico avalia que a quimio é possível, é segura, eu acho que realmente temos que manter. Sou aberto a outros tipos de tratamento. A medicina evolui. Como eu trato meu paciente em 2018 agora é diferente de como eu tratava em 2009, né? A gente evolui, a gente muda. Então, eu sou aberto a que a gente converse sobre isso, mas tentar sempre manter o tratamento padronizado conjunto. Quando a gente fala que uma pessoa conhecida que vai fazer a químio, a pessoa pergunta, mas é aquela químio vermelha, parece? Não sei, eles botam umas cores ali. Existe isso? As cores são simplificações, mas hoje, felizmente, existem dezenas, perto de centenas de quimioterápicos. Então, a combinação disso dá centenas de combinações, com certeza. A gente está perto passando o número 1000 aí de tratamentos possíveis. Puxa. Então, assim, hoje o tratamento é muito individualizado. É difícil uma pessoa fazer um tratamento idêntico a outra. A gente muda muito. O câncer de mama, que a gente falou no outro programa, é bem diferente o tratamento de paciente a paciente. O câncer de pulmão, que a gente comentou um pouquinho também. Sim. Então, assim, a gente tenta ser o mais personalizado possível. Ainda precisamos avançar nisso, mas isso já está melhorando. E com essa precisão melhor, a gente reduz o efeito colateral. Então, é o que a medicina está caminhando. Melhorar a eficácia e reduzir o efeito colateral. Sem dúvida. Mas existem ainda mitos, né? Muitos mitos em relação à quimioterapia. O primeiro, que eu vou falar porque eu já passei por isso, e que é a queda de cabelo, né, doutor? Então, toda pessoa que faz a quimio não necessariamente cai os cabelos. Existem fármacos que conseguem manter a eficácia e a gente tentar prevenir isso. Mas, infelizmente, ainda tem essa possibilidade de queda de cabelo em alguns protocolos. Por que a gente mantém isso? Porque são protocolos que estão algumas décadas já de conhecimento e que a gente sabe que esses protocolos têm a segurança que vão curar os pacientes. O médico fica chateado nessa situação de queda de cabelo, a gente sabe que é importante, mas a gente tem que manter também a probabilidade da cura. O que a medicina tem avançado, o que eu vejo desses anos todos de oncologia, é que a gente tem avançado para uma melhora nesse aspecto também. Então, com o tempo, a gente cada vez menos vai ter paciente com queda de cabelo, mas isso é uma transição que demora um pouco. Nós temos uma técnica que alguns oncologistas são a favor e outros não, que é o congelamento do cérebro, se é o que eu posso... Do couro cabeludo. Do couro cabeludo, exatamente. Mas isto está comprovado cientificamente, doutor? As toucas ajudam, em alguns protocolos muito, a ponto da paciente não precisar mudar muito o seu estilo de cabelo. Às vezes, médio. Então, tem muita conversa durante na mídia leiga de resultados extremamente bons, né? A gente não vê aquele resultado intermediário. A maior parte dos pacientes tem um resultado intermediário. Depende muito do protocolo, o potencial de queda de cabelo desse protocolo. Tem protocolos que, mesmo com a touca, infelizmente, não controlam.
A touca é um pouquinho desconfortável, porque é pelo frio que a gente provoca uma constrição do vaso e reduz a chegada do quimioterápico no couro cabeludo. Então, tem que ser debatido com muita cautela. Tem algumas pacientes que eu favoreço que usem, tem algumas outras que eu acho que o esforço todo de ter se desconfortar mais não vai dar o resultado que ela busca, que é tentar manter o cabelo. Então, tem que individualizar mais uma vez essa decisão. Porque, como você disse, de qualquer forma, vai cair uma boa parte dos cabelos. Então, doutor, ou é melhor... Exato. Algumas vezes a paciente diz, vamos usar a touca, doutor. Até no serviço que eu atendo tem. Olha, pro seu protocolo, acho que não vai dar um resultado tão bom. Então eu sou muito realista em relação a isso. Tem alguns protocolos que eu acho que é bom. Eu tive pacientes que tiveram resultados bons, que são protocolos que não tem tanta agressividade para queda de cabelo. Aí a touca ajuda bem. Né, doutor? Mas, como você disse, tudo tem que ser muito bem pesado e analisado, que cada caso é um caso. Agora, as consequências, os sintomas pós a químio, é muita canseira, enjoo, a imunidade que cai drasticamente, e ainda isso existe, embora você disse que já melhorou muito. Existe. Pro enjoo, felizmente, cada vez mais medicamentos. No começo da minha prática, anos atrás, eu usava 1, 2 remédios para prevenir enjoo. Hoje a gente usa 4 até se precisar. Em relação à defesa, existem injeções para prevenir que não aconteça uma queda tão brusca. Até injeções mais modernas, as primeiras injeções que a gente usava para defesa, o paciente tinha que vir diariamente aplicar ou fazer a injeção em casa. Hoje existe uma injeção que cobre esse tratamento por uma semana, então é só uma aplicação. Então, cada vez mais isso vem melhorando para a gente deixar isso mais seguro, tá? Sem dúvida. Que bom, porque como nós dissemos, a medicina evolui todos os dias, né? Tem muitas cabeças pensantes. Perfeito. Que estão atuando nessa área com pesquisas para suavizar o sofrimento do ser humano, né? Agora, outra questão, outro mito que é falado quando se está fazendo a químio, se o sexo é proibido. Pela maior parte dos protocolos, não. Aí sempre é importante conversar com o seu médico se a imunossupressão vai ser muito intensa, mas a grande parte dos protocolos a gente não dá essa recomendação de evitar a relação, não. A gente permite. Por conta Tem que de ter uma doutora? cautela, né, já que a gente está falando disso, em relação a ter filhos. Esse é um momento que não é bom pensar a ter filhos, tanto homem quanto mulher, fazendo quimioterapia. Mas a relação sexual com segurança, a gente Mas permite. E a fertilidade da mulher? A fertilidade mexe um pouquinho e até para um desenvolvimento saudável de uma criança, a gente não recomenda que o paciente esteja em muitos medicamentos, até coisas mais simples do que quimioterapia. Então é um momento que a gente vai ter que pausar um pouquinho essa vontade. Então, de novo, relação ok, mas ficar grávido, ter um filho, a gente pede para esperar. Mas depois que passou o efeito da químio, a fertilidade da mulher e do homem volta ao normal, doutor? Muitos casos sim, eu tenho que ser honesto com você. Às vezes pode ter interferência. Então a gente debate se a gente prevê que a fertilidade seja uma vontade grande de, por exemplo, no homem congelar esperma, na mulher, por exemplo, preservar óvulos, porque pode ser, a depender do protocolo, que interfira um pouco. Tá? Doutor. Então, realmente tem que buscar orientação do seu médico, conversar muito abertamente. Exatamente. E outra dúvida, assim, que enquanto se está fazendo a químio, sob o efeito da químio, não ter muito contato com animais, não ir em lugares públicos com muitas pessoas, isso é recomendado. Hoje já... A maior parte dos protocolos a gente permite que já tenha caiu acesso. Esse mito. Eu peço muito que o paciente tenha um cuidado bom com a higiene das mãos, álcool gel, lavar bastante bem as mãos, frequentar locais que está acostumado, que são seguros, mas a gente não restringe, não. Animal e contato familiar, ambiente público, não costuma ser restringido, não. Diz que a nutrição é muitíssimo importante nessa fase, que seria interessante ter o acompanhamento de uma nutricionista.
Perfeito. Nos locais que eu atuo, elas ajudam demais a gente com várias situações, não só da alimentação adequada, mas por ser um termômetro para falar, olha, ele não deve ter te falado, mas aquele dia ela não comeu bem, enjoou. Porque o paciente na nossa frente às vezes quer se manter firme pra gente manter o tratamento, cumprir o protocolo. Então tem muitos sintomas que eu acabo descobrindo com essa minha equipe multidisciplinar, que ajuda muito. Não só nutricionista, enfermagem, farmácia. Então eles são um radar excelente pra gente, pra pegar detalhes, que é o que a gente falou do efeito colateral, a gente poder abrandar e tratar da melhor forma possível. Então, mesmo sim, porque cada pessoa é uma pessoa. Nutrição, né? É fundamental nessa evolução. É porque a pessoa que está sob o tratamento de uma químio, até dificilmente ela vai conseguir executar uma refeição, fazer uma refeição pelo cheiro, né, perfeito. Do alimento. E aí a nutricionista entra com um suplemento, alguma ajuda alimentar, fracionar, adequar o que ele gosta para o que ela precisa. Então, é muito importante mesmo. E a família, nesse momento, ajuda bastante. Muito. Né? Fundamental, né, doutor? Fundamental. Dá esse apoio não só emocional, mas o apoio físico mesmo, porque a pessoa fica sem condições, às vezes, até de ir para a cozinha e fazer um prato, por mais simples que seja. Sim. Porque muda também o paladar, não muda, doutor? Perfeito, Beth. O paladar também muda e é mais um momento que a nutricionista atua bem para adequar, né, essa mudança de paladar, para ajudar ele a ter mais opção aí no cardápio. E o exercício físico, se a pessoa já está com a imunidade baixa, já sente muito cansaço, e como que o exercício físico é recomendado? Na intensidade que ele está habituado, eu peço para o paciente manter, tá? Está provado em alguns estudos que até quem mantém exercício físico tolera melhor o tratamento. Então, quem gosta de fazer, não adianta, vamos começar a químio, vamos virar a chave total e ser uma pessoa totalmente saudável, voltar a correr, fazer as coisas que eu não fazia habitualmente. Não dá, aí eu peço para que não faça. Mas se gosta, está treinado, tem alguém acompanhando, eu prefiro que faça, sim. Até o trabalho, muitas pessoas que estão sob esse tratamento continuam trabalhando. Perfeito. O que eu aviso para os pacientes é o seguinte, o teu rendimento pode ser que caia um pouquinho em alguns dias, então não se cobre a render 100%. Mas vai ter um bom rendimento, muitas vezes consegue manter o trabalho numa boa qualidade. Isso é super positivo, né, doutor? Exatamente. Mente ocupada. Não focar só no tratamento, o tratamento vai acabar sendo algo da rotina, que vai agregar tudo que a pessoa mas manter as atividades familiares, manter o trabalho, manter seus hobbies. E falando em familiares, me fez lembrar que o câncer, ele não é contagioso. Perfeito. Aí a pessoa pode estar em contato com uma pessoa com câncer. Abraçar, contato social, importante, e não vai dar nenhum malefício a quem está do lado, não. Sem dúvida, ainda bem, né? Agora, ainda voltando para os cabelos, né, das mulheres. A pessoa pode frequentar um salão de beleza ou fazer algum procedimento químico, ou mesmo o que eu fico sempre na dúvida é um procedimento tipo dentário, por exemplo. O que estético. A nossa equipe pede para que evite usar substâncias com uma química muito intensa. Então, por exemplo, formol, a gente pede para que evite, tá? Mas um corte, um penteado, até tingir com colorações mais leves, como só tonalizantes, a gente permite. Cuidado com as unhas, pode pintar, mas a gente pede cuidado para evitar qualquer ferimento. Quando mexe na cutícula, às vezes pode ter, então a gente evita um pouquinho. Mas evita por conta de sangrar? Ferir, né? Acaba sendo uma portinha de entrada. Nossa pele tem bactérias. Entendi. E em relação à imunidade, se a gente tiver o azar de estar com a imunidade um pouquinho baixa, pode ser uma ferida que complica um pouquinho. Mas nesse momento só temporário da quimio, né? Depois a gente permite essas outras atividades. E o dentário? O dentário tem que ter um pouquinho de cautela. E acho que os colegas dentistas estão bastante avisados em relação a isso. Eles já pedem um momento melhor. A gente escolhe o momento que a defesa está mais adequada possível. E o nível de plaquetas, que é uma célula que define a coagulação, também esteja bom para poder fazer. Então é possível fazer o tratamento dentário, mas a gente tem que se organizar com outro colega para que a gente faça um momento seguro. E também as pessoas que estão sob o efeito ou que estão fazendo o tratamento
não deve se isolar, né? Quanto mais o convívio social... Eu estimulo muito isso. A gente tentar manter a vida o mais próxima possível do que era antes do tratamento. E essa fase do tratamento tende a terminar e a gente seguir as coisas depois, sabe? Então, você falou essa fase vai terminar, mas o tratamento não em si, mas a supervisão continua por quanto tempo? Eu sei que a gente tem que ficar atento. O segmento acaba se mantendo. Eu sempre mantenho os pacientes em vigilância, no mínimo anual, mesmo depois de muitos anos, para a gente sempre seguir. Hoje em dia todo mundo faz exame de check-up também, eu gosto de saber desses exames dos pacientes, então um segmento acaba acontecendo. Mesmo um segmento mais largo de anual acaba tendo. Mas assim, porque no começo, eu sei que me parece que de 3 em 3 meses você fazer um tipo de exame, daí 6 meses, é isso? Daí isso. A periodicidade tende a ser essa, a frequência acaba sendo personalizada pelo médico, mas é isso. Começa um check-up mais intenso, depois a gente vai alargando esse tempo conforme os exames virem positivos. Sim. Para a gente encerrar, tem em vista algum procedimento que você acredita que vai assim ser muito benéfico para as pessoas que têm essa doença? Teve um avanço muito interessante que eu sou bastante fã e até foram agraciados 2 pesquisadores no Nobel desse ano, 2018, que é a imunoterapia. Então, uma forma diferente de atacar o tumor, a gente estimula o sistema de defesa do próprio paciente a atacar a célula neoplásica. Esse tratamento ainda não está difundido para todos os tumores, mas alguns já ajudam muito. Melanoma, que é o tumor de pele, câncer de pulmão, por exemplo. Isso já está com um tratamento bastante padronizado. E que, em conjunto com a quimioterapia ou isolado, tem dado resultados muito importantes. Então, esse estudo laboratorial, primeiro de bancada, que fez com que o sistema imunológico era importante nesse controle tumoral, para a prática clínica para o consultório, esse desenvolvimento é uma coisa que eu fiquei bem contente e já está ajudando pacientes e tende a ampliar o leque de tumores para isso. Tá? Mas ele vai atuar na cura da doença? Em alguns cenários tem ajudado a aumentar a cura, sim. Em alguns cenários, sim. Porque, pelo próprio nome, vai aumentar a imunidade. Exatamente. E pode favorecer na cura. Em alguns cenários, sim. Por exemplo, melanoma operado, tratamento de prevenção. A gente já tem imunoterapia como um tratamento padronizado. Então, em alguns cenários, sim. Na doença avançada também ajuda muito, mas também na doença localizada, esse tratamento está migrando para melhorar os pacientes. Mas faz com que o tumor, ele vá diminuindo? Ele pode diminuir, Beth. É impressionante. Impressionante. Existem quadros até da doença realmente não ter mais focos, né? É o resultado extremo, muitas vezes é um resultado intermediário de um controle parcial. E não é para todo mundo, né? Exatamente, mas existem coisas que a gente não via em outros tratamentos. Né? Agora, só a base dessa técnica, assim, proteínas, os componentes. É um anticorpo monoclonal, então é um medicamento endovenoso que a gente aplica em rotinas de 2 ou 3 semanas. E esse anticorpo monoclonal vai estimular as células de defesa. A mais importante é o linfócito, que é uma célulinha que ataca células estranhas do nosso organismo. Então, é assim que a imunoterapia age. Ainda é um tratamento injetável, nessa rotina de aplicações a cada 2, 3 semanas. É um tratamento novo, né? Que está ele é novo e felizmente já difundido nos serviços privados brasileiros. A gente já conta com ele. Então, há alguns anos, felizmente, a gente já tem muitos locais no Brasil que têm experiência e são experts nesse tratamento. Muito bom. Doutor, eu só tenho mais uma vez agradecer muitíssimo a sua participação. Foi de muita utilidade, muito esclarecimento. Eu gostaria que você encerrasse e deixasse aí um contato para quem deseja fazer perguntas ou entrar realmente em contato com você. Beth, muito obrigado novamente. Deixar o telefone do consultório, que é o 3040-8200, ou no Sírio 33940251. Eu tenho Instagram, um Instagram profissional, então é meu nome todo completo, é Thiago Kenji Takahashi. Eu sempre posto coisas interessantes lá. Ah, que bom, muito bom. Então, doutor, muitíssimo obrigado. Eu espero que você volte aqui outras vezes. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, mas
abre mão do seu trabalho muitas vezes em benefício de um grande público que pode estar usufruindo do seu conhecimento e principalmente da sua experiência. Adoro falar para o público. Que bom, agradeço isso é maravilhoso. Agradeço o convite de novo, Beth. Muito bom estar aqui com você. Muitíssimo obrigada, doutor. Até um próximo encontro. Hein? Bom, o telefone do doutor 3040-8200 ou 3394-0251, né, doutor? Perfeito. 3394-0251. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Alma leve, é que já nasci assim, com leveza na alma e ao mesmo tempo transbordando intensidade. Tenho mania de coragem e de brinde, transbordo sensibilidade e simplicidade. Tem dias que me sacio em calmarias, em outros só anseio por liberdade. Amo tudo o que vem puro e da própria vontade. Não me contento com menos do que mereço, mas quando me deparo com minhas dores e medos, sempre enfrento-as com muita voracidade. O certo é que sobrevivo e sigo, e assim vou enfrentando minhas tempestades, sobretudo sorrindo para a vida, porque aprendi a duros golpes a jamais me perder, esquecer de que posso ser tudo o que preciso. Basta acreditar, e eu sempre acredito. A oração pode curar, sim. E o doutor, e não sou eu não que estou dizendo, o doutor Andrew, professor da Universidade de Jefferson, nos Estados Unidos, realizou um estudo de ressonância magnética e descobriu que a oração e a meditação são realmente poderosíssimas. Quando iniciamos essas práticas regularmente, o nosso cérebro aumenta a atividade dos lóbulos frontais e da área de linguagem, da mesma forma que acontece com a comunicação. Esse esforço deve ser entendido como um treino físico para a mente, que resulta na cura de várias doenças e até no desenvolvimento cerebral. Bom, para falar sobre isso, nós temos o professor Javier Menezes, que é escritor, quirólogo, místico, e vai falar também sobre a arte do benzimento. Javier, tudo bem? Quem tiver interesse em ativar essa arte, ligue para o telefone 4229-7444 ou entre em contato com o WhatsApp 991-597783. Então, repetindo o WhatsApp? 991-597783. Muito bom. Tá? Então, bom, já foi comprovado cientificamente já de um tempo, de algumas décadas para cá, que a oração já foi feita cientificamente comprovada, né? Pacientes que recebem oração nos leitos têm uma melhora extraordinária. Sem e aqueles dúvida. que não recebem contato com a oração praticamente não têm uma melhora desejada. E tudo isso, assim, a gente consegue provar através da arte do benzimento de que o ato de benzer é científico.
Sem dúvida. Né? Então, assim, a arte da medicina naquele tempo, das senhorinhas, que até hoje ainda tem algumas que estão sobrevivendo, mesmo sendo discriminadas, passando vergonhas, e as filhas, netas não querem dar continuidade nisso, né? Então, eu resolvi fazer esse levantamento histórico e tem sido um grande sucesso. Isso, e provando para as pessoas que realmente a arte do benzimento é uma técnica nossa, é dentro do Brasil, é uma coisa que a gente não pode deixar que a nossa cultura morra. Então, mas nós temos que ter uma vontade muito grande de ajudar ao próximo. Isso é fundamental, né, Javé? Agora, nem todo mundo está preparado para fazer essa ajuda. Tem muita gente que tem problemas, deveria primeiro, como Cristo curar, disse, né? Cure a si mesmo para depois você começar a curar os outros. Não, eles querem começar a ajudar os outros e se complicam mais ainda. Então, essas técnicas de terapias que as pessoas querem... Mas não há nenhuma contraindicação em fazer... Conhecer as técnicas, isso. Claro. E assim, o benzimento, qualquer pessoa pode praticar o benzimento. Qualquer sinal da cruz consciente do que está sendo feito, eu te benzo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o indivíduo recebe já aquela energia bacana, né? Porque o próprio Cristo já citava que a gente poderia fazer tudo o que ele fez enquanto viveu nesse mundo. Só que a gente também deveria desenvolver isso, como ele desenvolveu. E praticamente ficou durante muitos anos dominado pela religião, onde não se passava isso. E também as pessoas, no geral, nós todos, no geral, nos sentimos pequenos, né? Perante Jesus, que ele dizia, o que eu faço... você poderá fazer e muito mais. E assim, todo esse domínio religioso, esse medo, esse Deus punitivo que pune, então as pessoas ficaram à mercê da própria igreja. Então a imposição de mãos, há pouco tempo que foi permitido que todos colocassem a imposição das mãos durante o ato religioso, no casamento, abençoar. Quando a gente faz o cursinho para casar, a gente aprende que qualquer pessoa pode benzer, qualquer pessoa pode batizar uma criança recém-nascida que está próximo a morrer, qualquer um pode dar extrema-unção, qualquer um pode fazer os atos que Cristo fez. O problema é a dominação religiosa, a gente fica dependente daquele indivíduo que está lá na frente, paramentado, para poder fazer isso. Então qualquer pessoa pode fazer isso. Muitas das pessoas me perguntam, Javé, existe uma data específica que tem para fazer uma iniciação de um benzimento? Gente, vamos acordar. Nós vamos esperar uma senhorinha de 93 anos, que está daqui 2, 3 meses, ela pode morrer. Vamos esperar chegar uma data X do ano que vem para poder fazer uma iniciação? Não, vamos aproveitar agora. Um toque, ela orientando como é que faz, a gente já pode começar a fazer isso. Esqueçam as iniciações, essa ideia de prender vocês com iniciações, com régua, com tabu, com preconceitos. Vamos limpar, a ciência não tem preconceito, ciência é lógica, né? Então, assim, para mostrar a lógica, eu mostro sempre o que, assim, Masaru Emoto fez. Arroz... para os internautas, né, que estão nos para quem está assistindo, eu fiz experiência no dia 21/11 de 2016, 2 potinhos, um com arroz com a mesma quantidade, escrevi ódio, e falei tudo de ódio, palavrão, xinguei, fiz tudo com ele. Ele apodreceu. E o que eu dediquei carinho e amor na mesma data, o arroz está intacto. Desde quando, Javé? Desde 2016, 21/11 de 2016. Não muito contente, cientista é teimoso. Eu fiz com macarrão, usando a mesma quantidade, 4 macarrão penny, no dia 20/8 de 2017. Amor, o macarrão está inteiro. No mesmo dia, macarrão 4 penny, ele está podre. Então isso significa que a nossa verbalização, o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso egoísmo de querer as coisas dos outros, nós podemos destruir as outras pessoas por olhar, pensamento, sentimento. A gente pode manipular essa energia. E uma forma de quebrar isso é através do terço, através das orações, água benta, óleo, água com sal.
tudo isso a gente pode estar fazendo e qualquer um pode fazer uma água se tornar benta. Existe a oração, faz Sim, a oração. Geralmente as pessoas necessitam, pedem bastante para o ambiente, né? O ambiente. Água com sal, eu acredito que água com sal ainda... Cloreto de sódio. Ele atrai os íons negativos. Por isso que ele retira a energia negativa do ambiente. Então, para cada espada de São Jorge, por que ela é interessante usar como uma espada? Porque ela também captura os íons negativos na borda dela. Então, tudo tem ciência, tudo tem lógica, né? O ato de você verbalizar uma oração, praticamente você vai estar dando o comando, né? Masaru Emoto, nessa experiência que ele fez com a água, com os cristais, ele dava o comando de positivo e negativo, amor, ódio, música clássica, música de harmonia e música com muito ruído, funk, punk, tanque, tudo que tem destrutivos, assim, destrutivos. Sim. E os cristais se deformavam. Então, inclusive quem quiser essas demonstrações na internet... Isso está cheio, no YouTube tem muitos vídeos maravilhoso. E assim, praticamente a gente pode explicar, num casal, um dos dois está sempre com a pele bonita, e o outro está sempre com a pele toda definhando. Você não presta, você não faz nada certo, você é incompetente. Essa verbalização, nós estamos jogando essa verbalização para as moléculas de água que nós somos compostos. Nós somos compostos de praticamente 90% de água. E toda vez que você dá um comando negativo, você destrói as moléculas de água dentro desse corpo, que está misturada com sangue, dentro das células. Então você faz elas murcharem. A má água, né? A má água, você fica com mágoa. Então você vai murchando. Então isso é uma coisa assim muito destrutiva. Quando você aprende que você pode, através do pensamento positivo, sentimento positivo, mudar essa estrutura, você começa a entender como é que funciona uma oração de um benzimento. Que é uma lei do universo. Nós estamos aqui para descobrir e queremos assim muito aprender sobre as leis que comandam o universo. E essa é uma delas. Exatamente, né? É ciência. Então, assim, quando a gente fala uma oração, te curo carne quebrada, eu já estou falando que eu estou querendo curar aquela carne que está quebrada. Pode ser uma pancada, pode ser uma torção. E te torno a soldar essa carne, eu torno a reorganizar essas moléculas. O nervo torto, o nervo que está fora do lugar. Então eu estou falando para aquele nervo que está fora do lugar, que ele vai voltar para o lugar. Né? É como se eu chegasse num tecido e desse o comando, tecido, eu vou tirar uma partícula desse tecido, que eu vou transformar em molécula eu vou trazer para o átomo, um átomo eu vou trazer para partículas subatômicas, vou chegar no DNA, do DNA eu vou chegar na parte primal, na parte original. Você é perfeito. E devolvo isso novamente até chegar no tecido. Então, todos nós podemos curar isso. Doenças, né? Qualquer doença. As doenças podem ser energizadas e fazer com que volte à perfeição. Não vamos usar a palavra cura, que é uma coisa assim que ela encanta demais as pessoas desesperadas. Nós podemos reprogramar as moléculas para que essas moléculas se reorganizem. Então, nós podemos mudar o nosso DNA. Né? Tanto é o Masaru Emoto, o Garayevsky, ele faz experiências na Rússia, nos seus laboratórios, onde, através do som, através de verbalizações, ele reprograma o DNA de certos animais e algumas pessoas também. Então, e no curso, o que vai acontecer no curso? Usando praticamente o que foi levantado no livro, né, A Arte do Benzimento, onde eu fiz a coleta com 148 senhorinhas que me passaram, por não ter para quem passar essas orações, as filhas praticamente não tinham interesse em dar continuidade. Netas, muito menos. Bisnetas, a vovó tem muita gente dentro de casa que atrapalha, a gente quer falar com ela, tem filas e filas para falar com a vovó. Então, praticamente elas me fizeram a caridade e o ato de me permitir publicar isso. Então, a gente tem até o capítulo, eu peço para que a pessoa leia o livro, as pessoas que vão adquirir o livro A Arte do Benzimento, tem agora o audiobook também para as pessoas deficientes visuais, e não só para as pessoas deficientes visuais.
Quantos que gostariam de estar lendo um livro e não tem tempo? Então, através do CD, coloca no carro, nesse trânsito entupido que a gente tem, você pode estar escutando todo o livro. Então, eu peço para a pessoa ler ele totalmente, inteiro. Depois ele volta do capítulo 8 para frente, onde ele vai escolher de coração a oração que mais ele se identifica. Então, o que a gente vai ver? Que ele mais esteja também necessitando no momento. Então, né? a gente vai ver, e no por exemplo, curso? Por que é importante entender essa parte técnica primeiro, a parte científica. Sim. Para que a pessoa simplesmente entenda que ela pode, qualquer objeto tem como ela está trabalhando com aquele objeto. Desde que ela consagre, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, você tem que fazer uma oração usando um raminho de arruda. Eu estou dentro do apartamento onde não tenho nenhuma planta, você tem uma geladeira. Abra a geladeira, você tem um monte de coisa verde lá dentro, você tem uma folha de alface, você tem uma vagem, você tem uma cenoura, você tem qualquer coisa viva que possa captar essa energia que você vai estar usando. Quando a gente passa um objeto sobre uma pessoa, a gente praticamente faz com que o comando que a gente dá, a gente retira aquele comando para aquele objeto. O comum, por exemplo, a gente passa um ovo numa pessoa que está doente. Jesus, ele fez o quê? Ele tirou a loucura e jogou nos porcos. A gente pode usar um ovo, que é uma célula grande e viva, passa no corpo da pessoa, toda aquela energia que tem muda para o ovo, através do comando. Só não pode deixar esse ovo quebrar dentro de casa. Põe dentro de um saquinho, faz a oração e joga no lixo aquele ovo. A pessoa tem uma melhora muito grande. Então, qualquer objeto pode ser usado para fazer uma troca dessa energia, né? Por exemplo, quantas pessoas utilizam um rosário ou um terço no pescoço? Durante o dia ela está protegida dentro de um círculo de proteção. No horário mais crítico, que é à noite, essa pessoa tira esse crucifixo e põe na cabeceira da cama. É o momento em que ela tinha que estar sendo protegida à noite. Sim. Os ataques espirituais acontecem mais durante a noite e não durante o dia. Sim. Então, o rosário, além dele ser um círculo de proteção, ele deve ser trabalhado. Então, tem um capítulo só, como a gente manipula um terço ou um rosário. Aí sim ele tem energia. A cruz, o efeito que ele faz, eu te benzo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai daqui essa energia que não te pertence. Então, quantos pastores, quantas pessoas estão utilizando técnicas de expulsão de olho gordo, de energia intrusas. Então, obsessores, através do comando. Mas depois a pessoa lê o livro ou escuta o CD, ela já está apta ou é necessário fazer o curso? Entendendo exatamente a técnica, ela pode já começar a fazer a prática do benzimento. Agora, nós vamos estar fazendo isso na prática. Então, vamos ver todo o material que a gente pode usar, velas, por que as velas são coloridas, por que a gente usa a cromoterapia da vela. Quantas pessoas assim passam numa encruzilhada e vê uma vela preta vermelha e morrem de medo. Entenda que ela tem uma designação dentro da Umbanda, do Candomblé, mas dentro de uma firmeza, a gente precisa que uma pessoa tenha muita firmeza no que ela vai fazer. Então a gente manda que ela acenda uma vela vermelha com preta. Pode ser. Porque o vermelho vai dar toda a energia que ela precisa. E quando ela mudar do preto para o vermelho, ela vai solidificar aquela energia. Uma vela amarela, uma vela branca. Então vocês vão começar a entender por que das coisas, cientificamente. E as ervas? As você ervas leva também? Tem um capítulo só sobre ervas. Alguém já tomou chá de café? Não. A gente toma café feito da semente. Sim. Cada planta ela tem uma parte que ela é utilizada. Tem uma que usa a folha, outra usa os ramos verdes ou secos, o caule, a raiz, o fruto, as sementes. Então, para cada finalidade, a gente tem um capítulo que vai falar se é para banho, se é para chá, se é para passar, fazer cataplasma, como se faz um cataplasma, como é que faz um xarope. Então tem tudo aquilo que aquela senhorinha dava como receita. Filho, você vai tomar um banho de camomila, você vai tomar um chá de hortelã, que vai ajudar o estômago dessa criança, né? O bucho virado,
A criança é na posição que tira, a parteira tira dentro da vagina, praticamente, e deixa ela em pé, pode fazer com que o estômago se vire dentro da manobra. Então, através do comando que a gente faz, o estômago, ele volta na posição. Uma coluna, problema de coluna, tem uma série de itens que a gente sempre ouviu falar, espinhela caída, herpes, cobreiro, tudo isso. O cobreiro praticamente é o herpes, que naquele tempo eles não entendiam que aquela formação de bolinhas era o herpes. Eles cercavam com caneta e davam o comando, né? E através da oração você E através da oração ele vai secando todas aquelas bolinhas. E quantas pessoas ainda procuram um benzimento para fugir do herpes? Vai tomar uns Ovirax. Mas você, no curso, existe a prática? Tem a prática. Então, assim, na parte da manhã, a parte teórica, na parte da tarde, todo mundo vai magnetizar um copo d'água, vai irradiar uma água, a água passa a ficar com gosto diferente, entende que pode ser feito à distância, escrever o nome da pessoa que está com problema e mandar o comando à distância. Lembrar que o padre Donizete, no interior de São Paulo, às 6 horas da tarde, ele fazia a oração da Ave Maria e pedia para que a pessoa colocasse um copo de água em cima do copo, do rádio. Terminando a oração, e dedicasse aquela água para um enfermo. O enfermo tomava, melhorava. Então todo mundo pode fazer isso. Então tem uma série de coisas que a gente vai estar desmistificando a arte do benzimento como uma técnica brasileira, onde a gente pode usar para ajudar as pessoas. Quer dizer, todo mundo sai do curso com esse... Não sei se eu posso falar que sai com esse poder, mas pelo menos intelectualmente tem preparado. Um menininho que ele fez o curso há 3 cursos atrás. Uma criança? Uma criança de 7 anos. Ela começou a benzer as crianças na escola, pai, mãe, avós, tias, todas as pessoas que ela sente que tem problema, que está com dor de cabeça, ela faz o benzimento e a pessoa se sente bem. Uma criança de 7 anos. Então, qualquer pessoa pode estar fazendo em qualquer idade. Então, não tem preconceito com relação ao benzimento. O benzimento é uma coisa nossa. Vamos dar continuidade a essa arte. O movimento feminino de poder feminino estão usando muito a recuperação desse arte do benzimento. Então, hoje é uma parte que deve ser valorizada dentro da nossa cultura. Porque foi deixado de lado, né, com o passar... não desmerecendo as outras técnicas que vieram para o Brasil. Claro. Reiki, Jurei, Mahikari, o próprio passe do centro mediúnico espírita, da parte kardecista, parte de sacudimento de plantas utilizado dentro da Umbanda. Então, tem uma série de coisas que a gente recebeu de fora e dá valor a essas coisas de fora. Agora, o benzimento é uma coisa nossa, do nosso índio, do nosso escravo que viveu aqui, dos portugueses que viveram aqui, dos italianos. Quantas italianas ainda têm essa arte? Mas assim, mora lá no fundo da rua, as pessoas têm vergonha de procurar essas pessoas. Principalmente os indígenas, né? Já tiveram que deixar esse legado. Então, que assim, até hoje ainda tem o cacique. Hoje, quantas pessoas desconhecem plantas? Sim. Se você levar um jovem hoje numa feira e pedir para ele escolher uma fruta, ele não vai saber o nome da fruta. Não. Ainda mais ervas. Então, assim, tem um capítulo só sobre ervas. Vocês vão conseguir entender, reconhecer que tipo de erva é indicada para tais e tais tratamentos. Pelo menos em cada família deveria ter uma pessoa que desenvolvesse essa arte. A arte de fazer a oração diária, como você leu no comecinho do programa, né? Teve que um americano fazer um trabalho desse, né? Dentro da parte espírita, o evangelho dentro do lar, os católicos, os evangélicos, fazem a leitura do texto bíblico dentro de casa. Para quê? Para que nenhuma energia, nenhum ser espiritual ataque aquela família. Né? Famílias que colocam um crucifixo na porta da casa, né? O ato de ter um santo, uma santa, uma Nossa Senhora. Então, por que da Nossa Senhora? Por que muitas das orações a gente pede para a Mãe de Jesus? Porque ela tem toda uma força, tem toda uma história, que ela também fez alguns milagres. Né? Quantos outros santos
têm e fizeram milagres. Então, muitas das orações a gente vai encontrar orações de santos. Quantas orações você introduziu no praticamente livro? Tem umas 200, 280 orações. Quer dizer, dá para escolher, né? Dá para escolher. E assim, a pessoa pode estar praticando isso tranquilamente. E a pessoa também pode fazer a sua própria oração. Eu criei uma, que praticamente eu também coloquei no livro, que é assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então vamos fazer com que essa imagem, ela, através da oração, você vai dando comandos para que o indivíduo volte a ficar são e ter uma saúde perfeita. E se ele tiver alguma energia, a gente dá comando para que essa energia se desloque dele, saia dele. Claro, Né? claro. Então tudo isso a gente pode estar olhando, né? Por que se usa o azeite, né? Jesus já usava o azeite na testa das pessoas, nos pés. Então era um ato de fazer um encantamento, um energético para que ele tivesse potência, né? Usar um tubinho, pode-se colocar uma vassourinha, pode-se colocar uma turmalina negra com água e sal, água benta, vai funcionar muito bem para fazer as limpezas que a gente precisa, né? Sem dúvida. Então, tudo isso vocês vão estar aprendendo agora. Vai ser das 9h30 às 16 horas. O dia todinho, o dia né? todo. Tem um intervalo de almoço. Ligue no telefone 4229-7444 ou através do WhatsApp 991-597783. 991-597783. Que é o WhatsApp, né? Ou no fixo, na Nirvana. Na Nirvana com a Inês. 4229-7444. Conto com vocês lá. Sem dúvida. Sua despedida, Javier. Agradeço a todos. Espero que eu possa passar essa técnica mais uma vez para muitas pessoas como estão procurando. Então teremos na Nirvana o livro para ser vendido e também o audiobook, que também tem de quirologia e de tanto de um como de outro. Muito bom. Obrigada, Javier. Agradeço a todos. E até o próximo encontro. Bom, gente, nós já vamos encerrando, né, por aqui. Desejo que a todos assim um ótimo final de semana. Eu encerro com uma frase do Chico Xavier, que diz o seguinte: aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Gente, fiquem com Deus, um maravilhoso final de semana. Eu estou aqui todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã e aos domingos, às 16 horas. Então, até o nosso próximo encontro. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E
semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde o da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Let me say,